Oiê! Ei, ei, Tá boa, querida? tudo jóia e você? Também, graças a Deus, o pessoal tá entrando aí aos pouquinhos, né, Fê? Tudo bom? Eu tô. Obrigada por estar aqui para compartilhar um pouquinho conosco a sua Obrigada a você. história, a sua Obrigada a você, Cris. restauração. Tá bom? E os meninos estão bem, Fê? Também, graças a Deus. E os seus? Também estão ótimos. Você tá aí só na correria? Tô, Não tá é puxado. brinquedo, não, né? Acho que travou, deixa eu ver. Eu não Sua imaginei que internet, fosse tão sua puxado. internet travou, sua internet travou. Gente, para quem não sabe, a Feira é jornalista, é uma amiga muito querida e ela está agora com um desafio muito grande, que ela é candidata a vereadora de Nova Lima, corajosérrima, porque eu não sei se eu teria essa coragem, mas graças a Deus, né, Fer, quando vem do Senhor, quando a gente sabe que é um chamado, aí as coisas ficam diferentes, né? Ô, Cris, eu acho que cada dia eu fico mais consciente que foi um chamado, Amém. porque a missão é realmente muito difícil, sabe? É, Eu não imaginei que seriam tantos desafios. A gente escuta falar da política de fora, mas como a gente fica do lado de cá, a gente vê pouca coisa do que acontece de lá, sabe? E eu estou Imagina. muito assustada do que acontece do lado de lá. É, Então, cada vez que eu me assusto, eu chego mais à conclusão que essa é a minha missão. que é Porque, necessário, né? Na verdade, é necessário. Eu, por exemplo, eu brinco que eu não sou politizada, eu nunca gostei de política, mas é necessário nós aprendermos um pouquinho mais, porque não tem outro caminho. Nós vamos precisar ter pessoas que sérias, que estejam com desejo no coração de fazer a diferença, de servir ao Senhor ali dentro, que sejam corajosas, porque nós não somos, e ao mesmo não, tempo de estar Cris, representando, né, a gente de alguma forma. ô, Cris, tem que ter muita coragem mesmo, sabe? Mas eu acho que cada um tem uma missão. Então, não é questão de coragem e da pessoa se dispor ou não. É uma questão de missão, como a sua missão foi me ajudar a me restaurar, Amém. né? Então, assim, você tem uma missão que eu não conseguiria carregar, e eu tenho uma que talvez você não conseguisse carregar. Então, eu acho que é assim que as coisas funcionam, né? Deus vai dando pra gente o que a gente consegue carregar. Amém. Isso é lindo do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração e sabe do que nós somos capazes e não nos dá uma cruz maior do que a gente consegue carregar, né, Fê? É, Ô, Fê, eu sei que a gente está aqui para falar um pouquinho, né, de tudo que você já passou. Igual eu falei com você no telefone, a gente vai focar no que Deus tem feito, nas maravilhas do Senhor, que o que Deus faz é maravilhoso. Claro que a nossa história não tem como a gente mudar. O que nós passamos, ele vai fazer, que a gente passou vai fazer parte da nossa história. São cicatrizes, mas o que a gente faz com aquilo que a gente viveu é que nos diferencia. Se a gente ficar ali naquele lugarzinho de se vitimizar e não conseguir olhar para frente, olhar para o alvo, nada vai mudar. Mas a partir do momento que a gente vive algo e com a força que o Senhor nos dá, a gente usa aquilo ali para, né, ser testemunho, abençoar outras vidas e sair desse lugar comum, aí sim as coisas mudam de figura, né, Fê? Então conta pra gente um exatamente. pouquinho, assim, um resumo da sua história. Agora eu tô sabendo que você agora é uma embaixadora da violência doméstica. Eu Sou. até coloquei aí hashtag violência doméstica não. Né? É, Conta um é. pouquinho assim da sua história para a gente, para as pessoas ficarem por dentro do que Deus está fazendo, como que Ele está restaurando a sua alma dia após dia. É. Ô, Cris, para quem não sabe, né, eu tenho um livro que chama Se Minha Varanda Falasse. Lá eu conto um pouco da minha história. E, resumidamente, desde muito cedo eu tive contato com a violência, no meu caso, o abuso sexual.
Eu com 14 anos, eu fui abusada sexualmente, com 15 também, 14, 15, e eu entrei num casamento muito violento, né? Então, a violência contra mim, né, que sou mulher, ela sempre fez parte da minha história, de alguma forma. E eu chegou um ponto que eu falava, gente, isso é o que a mulher passa. Ponto. Isso é o que eu tenho que aceitar para mim, porque eu sou mulher e é isso que mulher passa, né? A mesma coisa no casamento. Quando eu achava que o casamento estava muito ruim, eu falava, não, todo casamento é assim. Todo casamento passa por altos e baixos e é esse o meu destino. Até que eu sofri agressão e eu não tinha como continuar em casa. Eu estava com 2 filhos pequenos e tive que sair de casa. Denunciei. Eu acho que denunciar para a mulher é muito complicado, porque dependendo de quem te atende, você vai embora. Você desiste de denunciar. Então eu denunciei, fui embora, peguei minha medida protetiva. O meu mais novo tinha 9 meses e a Mariana tinha 4 aninhos, 4 para 5 anos. Peguei os meninos e fui embora e recomecei minha vida. Só que nesse tempo, né, Cris, até 2017, eu encarei a vida como um dia após o outro, um dia atropelando o outro, sem foco, sem fé, pensando que Deus tinha esquecido de mim ali, né? Eu falei, não, para que eu vou buscar? E fui buscar em lugares que não tinham nada a ver comigo, sabe? É, e um dia me incomodou uma coisa, já, né, já te contei a história, eu tive uma revelação e essa revelação fez com que eu buscasse Jesus na igreja que eu tô hoje. E a partir dessa revelação, eu falo que Deus me deu um tapa na cara e falou: filha, você está achando que eu não estou te vendo todos os dias? Eu te vejo, te escuto, vejo o que você está passando, a pedra que você está carregando. Eu sei que você dá conta de carregar e você vai superar. Então, o dia que eu entendi isso, comecei a deixar as pedras para trás, né, Cris? Ah, eu, Então, eu amo essa assim, parte que você conta do peso. Gente, a Fer já fez um episódio lá no programa Eu Tô Elas. Ela conta um pouquinho desse testemunho lindo. E é aí que ela fala desse peso que ela foi se livrando. E é uma história muito é, linda, né, Fer? porque foi muito nítido para mim isso, sabe, Cris? Eu sentia que tinha um saco de rochas assim nas minhas costas. E quando eu aceitei que eu sou filha de Deus, filha de Jesus e que meu corpo cada dia se enchia mais do Espírito Santo, as rochas foram ficando para trás. E cada rocha que eu deixava para trás, parecia que era 1 quilo que ia indo embora, porque nesse período eu engordei 20 quilos, né? Pela compulsão pela comida, eu não conseguia parar de comer doce, não conseguia parar de comer carboidrato. E durante esse período, eu fui deixando o peso da vida e o peso físico para trás. Então, hoje, depois de 20 quilos a menos, eu acho que eu tenho 20 toneladas a menos nas costas de peso. E o peso que eu tenho hoje nas minhas costas, eu tenho certeza que ele é compartilhado com Jesus. Amém, que Jesus me lindo. ajuda a carregar. Ô, Fer, e eu vejo o seguinte, a partir do momento, né, que a gente encontra esse amor do Senhor por nós, essa leveza, ela vai se, parece que o ambiente onde a gente vive, ele vai ficando mais leve. Você percebeu isso na sua casa? Muito, muito. Meus filhos eram muito mais agitados, muito mais angustiados. Eu acho que eles pegavam muito da minha angústia, né, Cris? Então, o dia que eu me vi livre, né, e claro que não foi de um dia para o outro, foi um processo muito dolorido, né? Com análise, com médicos, com muita oração. Eu tinha. Quantas vezes eu te liguei para vir orar na minha casa, né? Então, assim, eu cria, mas eu não entregava a minha vida.
E aí, o dia que eu entreguei a minha vida foi muito emocionante, porque no dia do meu batismo, é, os dois pastores estavam do meu lado e eu estava sozinha no local do batismo. E eles me perguntaram, Fernanda, para onde você quer virar? Aí eu falei, eu quero virar para o Senhor. Eu não, sabe quando você entra numa bolha e você fala, o nada mais me importa, a não ser eu entregar a minha vida ao Senhor. E foi isso que eu fiz e eles me batizaram. Desde que eles me batizaram, eu comecei a levar os meninos à igreja. E meus filhos agora não conseguem mais ficar sem ler a Bíblia. Que E o meu bem. filho, Cris, outro dia você ia morrer de rir se você estivesse Ele aqui. é O muito Lucas fofo. estava pregando Ah, para um amiguinho que estava muito triste, o amiguinho estava confuso. Aí ele olhou para o amiguinho, buscou a Bíblia no quarto dele e falou: Deixa eu te mostrar, o seu nome está na Bíblia. ah, Abriu o livro e falou com o amiguinho: Olha, Deus está dentro da sua cabeça, Deus está dentro do seu coração. Eu fiquei tão emocionada é quando eu vi meu isso. filho pregando. Ô, Fê, eu acho que o que acontece muito também em relação às mulheres, né, que sofrem o mesmo que você sofreu, é que elas começam a achar que elas estão erradas, que aquilo Sim, ali, e outra coisa, que aquilo ali é o normal, e elas, às vezes, por não conhecerem as promessas do Senhor para a vida delas, porque na hora que o Senhor cria a mulher, né? Ele cria ali a partir de Adão. Deus também tem promessas para nós, que a gente tenha um marido que nos ame como Cristo amou a igreja, um sacerdote do Senhor, um homem cuidadoso que cuide de nós. Então, assim, muitas vezes as mulheres, elas não têm essa dimensão. E você com propriedade, você pode falar disso, que se é isso mesmo, se vocês têm essa sensação que parece que tem algo de errado com vocês. sempre. Sempre, e é uma luta constante, até o dia de hoje. Porque nós mulheres, nascemos para servir nessa sociedade que a gente vive hoje. É a mulher que toma a rédea da própria vida e que batalha, que trabalha fora, que tem uma independência, né? Às vezes, ela sofre mais do que aquela que não tem, porque a submissão ao homem é enraizado na gente, né? A gente tem que servir ao nosso marido, a gente tem que casar, e a gente tem que ter filho, a gente tem que ficar muito linda, a gente tem que, né? A gente tem que tudo. Então chega uma hora que a gente percebe que a gente não tem nada disso. Você é uma mulher imperfeita, às vezes engorda, às vezes não, e você acha que aquilo ali é insuficiente para sua família, é insuficiente para o seu marido, sua autoestima já acaba. E aí o homem, ele usa né? Eu não estou falando de todo homem, gente, pelo amor de Deus. São os homens que têm esse tipo de comportamento. Eles usam da fragilidade da mulher para pisar ainda mais, né? A gente teve ontem mesmo, né, Cris, o episódio da Mariana Ferrer, que provou pra gente que 4 homens juntos, pela internet, conseguiram destruir a menina, só pisando na autoestima dela. Então, assim, para a mulher sair dessa situação, ela tem que ter uma força que não é dela. A força vem de Deus. Amém. Ela crendo ou não. Amém. A força só pode vir dele mesmo. E sabe de uma coisa, filho? Eu acho que as pessoas também, quando a gente está lendo a palavra, a gente começa a ter compreensão, né? Realmente do que o Senhor
tem para nós como mulheres. E a nossa missão como mulher, ela é muito linda. O nosso papel como mãe, o nosso papel como filha, o nosso papel como esposa. Eu acho a missão que o Senhor nos dá como mulher uma missão muito linda. A mulher ali de Provérbios 31, ela é uma mulher que trabalha, né? É uma mulher cuidadosa com o lar, mas é uma mulher que trabalha. Então eu vejo que isso tudo foi distorcido pelas pessoas. Então as pessoas acham que submissão é andar debaixo do homem ali fazendo tudo que o homem quer e não é isso. É andar É, sobre uma mesma missão, é caminhar juntos. As pessoas exatamente. mudam, transformam muito aquilo ali para um lado negativo, sendo que a missão que o Senhor nos dá, ela é muito linda de ser mulher. É, Eu, por eu, exemplo, eu amo ser mãe. Eu eu sei. amo. Acho assim, ser mãe E uma eu amo delícia. seus filhos. E os seus também. Então, acho assim, eu acho tudo muito lindo. A gente gerar é muito lindo. Mas a gente precisa compreender e também a gente precisa se amar, porque nós temos que amar ao outro como nós amamos a nós mesmas. Então, nós também precisamos nos amar e reconhecer que nós Muito. somos filhas amadas do Pai, Ô, né? Cris, nesse processo eu entendi que se eu não estiver bem, eu não vou deixar ninguém ao meu redor bem. Então, a primeira pessoa que tem que estar bem sou eu. E a primeira pessoa que tem que estar bem na sua casa é você. Porque a mulher, ela é capaz de construir e destruir um lar. Verdade. A gente tem tamanha força, e eu acho que é por isso que o mundo ainda é tão machista, é porque os homens reconhecem a força da mulher. A mulher tem uma força tão grande que se ela assumisse vou colocar entre aspas, mas se ela assumisse a governança do mundo, né, os homens cairiam, porque a nossa força ela é muito maior. Deus nos deu uma força que é a de gerar a outra vida. Então não existe nada maior que isso no humano, né? De gerar uma outra vida. E o fato da gente conseguir gerar essa vida transforma a gente em pessoas mais empáticas. Porque a partir do momento que você gera outra vida, você já está pensando no outro. A hora que você pega um exame positivo de gravidez, sua vida como mulher, indivíduo, acaba e você começa a pensar na outra pessoa. É, Então, eu acho que o nosso poder na sociedade é muito maior do que o poder de qualquer homem. O homem é para andar ao nosso lado, mas quem comanda a sua casa, Cris? É você, né? O Jean, ele anda ao seu lado, na mas verdade, graças a Deus eu ando ao lado dele, a gente isso que eu ia anda falar. sobre o mesmo, sobre a mesma missão, mas eu creio que sim, nós temos um grande poder no Senhor, de sermos mulheres sábias, de edificarmos a vida de outras mulheres, de sermos a coluna. E é isso que a Aninha está falando, os dois se Se completam, completam. isso é maravilhoso. Agora, graças a Deus, nós podemos dividir, nós temos que dividir com os homens sábios, né? Sábios. Você esperar estar sempre ao lado de homens sábios, porque existem homens que são maravilhosos. A mulher é muito forte, como a Aninha está falando aí. Mas sim, eu vejo que a governança do nosso lar, nós somos nós somos Pilar. os homens, né? São o cabeça, o sacerdote, mas nós somos o pilar, nós somos o pescocinho, aquelas que dão sustento para dentro do nosso lar. E isso é maravilhoso. E nós não conseguimos desempenhar todos os papéis, todos ao Não. mesmo tempo. Então, nós temos que desempenhar os papéis que o Senhor tem para nós, né, Fer? E isso é É. maravilhoso, cumprir Na o nossa propósito dele imperfeição, na nossa né? imperfeição. Nós somos perfeitas na nossa imperfeição, Amém. né? Perfeita aos olhos do Senhor, Amém. É né? isso mesmo. Eu digo que não é qualquer para casa que eu consigo fazer, não é qualquer tarefa doméstica que eu consigo fazer. E graças a Deus eu tenho uma ajuda. Hoje, eu
tomo conta, eu crio os meus meninos sozinha há 7 anos. Então, assim, o resultado que eu vejo na criação dos meus filhos é ver o meu filho pregar, para mim não tem preço, né? Eu sei que foi penoso, foi, mas o resultado que Deus me mostrou foi o meu filho pegar a Bíblia e pregar. É uma bênção, né? É uma É uma bênção a gente benção. colher esses frutos do Senhor através da vida dos nossos filhos. Isso é maravilhoso. Eu E a tô vendo o gente Natan pode. entrar. Natan, eu tô Ah, com saudade. e eu vejo assim que muitas mães às vezes podem estar pensando agora, eu não estou colhendo os frutos, eu não estou Tá, vendo sim. o meu trabalho ser, né? Não estou reconhecendo, não está sendo reconhecido, mas às vezes é um momento, porque sim, nós vamos colher frutos do nosso trabalho, principalmente quando a gente está fazendo com amor, fazendo buscando sabedoria do alto. Querendo ou não, nós vamos colher isso, nós temos que crer nisso, né, Fê? É, exatamente. Eu acho que, ô, Cris, hoje eu recebi, foi muito de Deus, porque eu recebi uma foto de uma prima minha que eu não vejo há muitos anos, da gente na fazenda do meu avô brincando no café. Isso me fez lembrar de onde eu vim, sabe? Eu vim brincando na roça. Eu vim de uma realidade que nunca passei fome, nunca passei maiores problemas, nunca tive nada disso. Graças a Deus. E eu vim de uma família de avô e avó de muita fé. Amém. E esse legado da fé, da busca em Jesus, da fé em Deus, ficou na minha cabeça, sabe? E eu acho que as pessoas às vezes acham piegas, né? A gente falar sobre isso, mas a gente está num momento que se a gente não se apegar a Deus, a gente não tem mais a que se apegar. Porque é, o ano passado a gente teve Brumadinho, o ano passado a gente teve acidentes que a gente não sabia mais de onde vinham, e esse ano foi simplesmente parado, porque a gente tem sobre a nossa cabeça um vírus que não deixa a gente sair de casa. Então, eu acho que eu costumo dizer que quando a barragem rompeu em Brumadinho, Deus estava preparando a comunidade, porque aquilo chocou o país todo, né? Estava preparando a comunidade para entrar numa corrente mais de amor. Porque o que aconteceu ali é, foram, foi, né, foi um horror, mas quem estava ali no dia a dia, depois da tragédia, percebeu que realmente, se não fosse uma corrente de amor formada ao redor das famílias e ao redor dos bombeiros, a gente esqueceria aquele lugar. Então, para mim, tudo isso é Jesus mostrando que o amor dele é superior, porque o vírus veio para matar todo mundo, né? E olha quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas saíram de dentro do hospital. Claro que muita gente se foi, mas é, eu acho que está na hora da gente agradecer, porque a maioria ficou bem e a gente está seguindo num caminho que, se Deus quiser, é o caminho da corrente do amor. Amém. Que a gente possa juntos, né, buscar fazer diferença, que juntos a gente possa alcançar a vida das pessoas e levar esse amor de Cristo. Ontem eu conversei com uma amiga, e ela disse uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou assim: olha, eu me sinto tão amada por Jesus que eu preciso levar esse amor para as outras pessoas. E é isso, quando a gente reconhece o amor dele por nós, a gente quer levar esse amor para as outras pessoas para que elas vejam o quão grande ele é, É, né? E a gente precisa fazer diferença, levar mesmo a palavra, fortalecer uns aos outros, caminhar, né, é, compartilhando
a vida, porque não é fácil. Muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, por medo, angústias, mas o Senhor, ele Depressão. depressão, mas ele está no comando e ele sabe, por mais que pareça louco, ele sabe de todas as coisas e ele tem controle de tudo que está acontecendo. E no final das contas, nós vamos enxergar tudo que ele está fazendo, é que tudo que ele está fazendo é para o nosso bem. É. Cris, essa semana eu tava muito caída, sabe? De cansaço, eu tive uma decepção com uma pessoa que eu esperava não ter. Eu tava muito tristonha. Aí, de anteontem para ontem, eu orei muito. Eu acompanhei a célula das mulheres pelo online. E eu orei muito para Deus para me mostrar o que, que eu ia fazer com aquela tristeza minha e qual era o objetivo da minha tristeza. No dia seguinte, foi o dia que até te liguei, eu acordei com uma imagem de um projeto na cabeça, é, com o nome do projeto na cabeça, de um atendimento, de juntar voluntários, psicólogos voluntários e médicos psiquiatras voluntários para a gente ajudar essas pessoas que estão com a depressão. É uma Uhum, doença séria, precisa ser tratada, mas ela é cara. uhum. É uma doença de tratamento caro. Então, eu já juntei um grupo de anteontem para ontem, Que eu consegui benção! juntar um grupo de psicólogos voluntários e a gente já começou a atender. Ai, que Então, benção! Isso é então lindo demais. Jesus usa até a nossa tristeza para mostrar para a gente por que, que nós estamos tristes, né? A tristeza vem até para isso, até para você mostrar assim, escuta, eu sei que você está triste, mas você tem essa arma na mão, É. você tem esse escudo na sua mão. Usa esse escudo a favor do outro. E por isso que a gente precisa ter intimidade com o Senhor, para a gente ouvir a voz dele, para a gente compreender o que ele deseja de nós, qual o propósito dele, né? Como que ele quer usar as nossas vidas. Então a gente precisa estar atento e precisamos buscá-lo, né? E para buscar a gente precisa conhecer essa carta linda de amor que ele deixou para nós, É. precisa estar orando, levando mesmo as nossas alegrias, as nossas dificuldades, os nossos medos, tudo aos pés dele, né, Fê? E a gente tem que aprender a escutar, Cris. A gente joga, né? A gente joga as palavras em oração e a gente esquece de abrir os ouvidos para a resposta. Então, eu nesse período eu percebi que eu precisava parar naquele momento e abrir o meu ouvido para a resposta para as minhas orações, que ela viria, porque hoje eu tenho convicção de que toda vez que eu oro, Jesus me responde em oração. Então eu tinha que parar um momento para escutar a resposta de Deus. E ele sempre dá. Amém. Amém. Ô, Fê, eu queria fazer uma oração pela Ai, que sua bom, Cris. vida, pelas pessoas que Pela estão ali do outro nossa. lado, para que o Senhor possa mesmo dar forças àquelas mulheres que estão passando por esse processo tão difícil, do qual Ô, você Cris, eu também já queria, passou. Ah, eu queria deixar um recado para elas, para essas mulheres. Eu não sei se você vai deixar a live gravada. vou. O meu celular, ele está disponível. O número do meu celular está disponível no meu Instagram. Se essas mulheres precisarem de ajuda, elas podem me ligar e eu, junto com essa turma de psicólogos, vamos atendê-las. Que E o atendimento não é benção. único, é um atendimento regular e é um atendimento feito justamente para o tratamento. Então, Aham. e não tem preço nenhum, não custa nada, é só realmente pegar o telefone, me mandar uma mensagem se não quiser se identificar, que eu passo o contato da psicóloga para elas. Que bênção, isso é maravilhoso. Tá vendo, gente? Se alguém conhecer alguém que está precisando, está passando por um processo de depressão, por dificuldades, que possa mesmo encaminhar esse contato, porque isso é maravilhoso. Não tem preço
a gente fazer algo por alguém que está precisando, É. igual você está fazendo, Fer. Então, eu quero E a agradecer gente ao tem, Senhor. graças Pode a falar. Deus, eu juntei no programa, Cris, pessoas que acreditam em fazer o bem, não só em receber o financeiro. A profissão do psicólogo é muito nobre, né? Muito. Ela é muito nobre. E foram pessoas que Deus me colocou no coração e elas toparam num primeiro momento. Então, elas realmente estão disponíveis. Pode me ligar e eu vou encaminhar para a psicóloga e essa psicóloga vai dar acompanhamento. Que benção. Então, como eu estava falando, para a gente estar mesmo colocando a vida dessas mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, que não estão conseguindo caminhar sozinhas no meio dessa situação toda, estão deprimidas, angustiadas, e também colocar sua vida e sua família, porque sabemos que nós precisamos de proteção do Senhor, proteção do A nossa, alto, Cris, né? Então vamos orar. Amém? vamos. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Fê. Deus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor colocou a Deus para ajudar outras pessoas. Ela tem um propósito, ela tem um desejo, um forte desejo no coração dela de fazer a diferença, Pai. Não porque ela é forte ou porque ela é melhor do que ninguém, mas porque ela tem um Deus que a fortalece, um Deus que é maravilhoso, que a ama. E também, Senhor, porque a partir do momento que ela compreendeu que era filha do Senhor, tudo foi Amém. transformado na vida dela. Eu Amém. quero abençoá-la, quero pedir, Deus, que o Senhor aguarde, Deus, e a livre de todo mal, ela e a casa Amém. dela, Pai. Amém. Deus, também quero lhe pedir, Deus, por todas as mulheres que estão aí do outro lado, nos ouvindo, Amém. ou elas mesmas, ou que tenham familiares que estão passando por qualquer tipo de violência. Deus, que estão Amém. temerosas, que não sabem aonde procurar ajuda, que estão com medo, Deus, até de tomar uma medida, uma atitude. Deus fortalece essas mulheres. Deus, a Fer está levantando psicólogos para ajudar, levantando Amém, meu Pai. profissionais. Deus, que o Senhor possa mesmo, Pai, fortalecer essas mulheres, que elas possam, Deus, te Amém, meu Deus. conhecer, não só de ouvir falar, mas que possam ter intimidade com o Senhor, até para saber o que Amém, fazer, Pai. Pai, numa situação tão difícil. Deus, também quero Amém, lhe pedir Senhor. pelas pessoas, Deus, que estão sofrendo com problemas de saúde, com Covid, que Amém. estão enfermas. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocá-los, Pai, livrando-os, Pai, de toda enfermidade, de tudo Amém. que não provém do Senhor. Nós declaramos vida, saúde, alegria, Paizinho, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Perzinha, obrigada, querida. Que o Senhor te Obrigada a você, abençoe, Cris. que Ele possa continuar fazendo na sua vida e através da sua vida, e que Na você possa nossa, ser Cris. mesmo um agente do Senhor, um Se canal Deus quiser. que Ele te use muito, viu, querida? E, gente, Aí, obrigada por e quem eu esteve aqui. tô doida para ser usada por Jesus. Amém. Glória a Deus, isso mesmo. Então, fica com Deus. Um beijo nas crianças, Um viu? beijo, Cris. Beijo, Natan. Valeu. Saudade demais de Beijo. você. Um beijo. Beijo. Um Fiquem com beijo, Deus. Cris. Tchau. Tchau.